Gente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana abençoada, mais um encontro transformador. Hoje a live é sobre perguntas e respostas sobre a terapia TRG. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Vocês têm um nome diferente ali, eu não vou nem citar aqui para não errar, gente, mas sejam todos bem-vindos quem está chegando. E hoje eu resolvi fazer uma live diferente. Em vez de usar um tema fechado, eu quero abrir espaço para vocês fazerem perguntas sobre a terapia. Porque muitas pessoas têm curiosidade, mas também têm dúvidas, né? Medo, ou algumas ideias equivocadas sobre o processo terapêutico. Então hoje é um espaço aberto para vocês fazerem perguntas, como sempre está, né, gente? Eu sempre deixo espaço aberto para vocês fazerem perguntas, mas hoje é exclusivamente sobre perguntas e respostas. Então sejam todos bem-vindos, quem está chegando já manda um aviãozinho e traz mais pessoas para cá. Pessoas que têm bloqueio com relação à terapia, têm dificuldade de buscar ajuda, né? E sendo que é algo tão importante para a nossa saúde emocional. Porque assim como a gente precisa ir no médico, né? Ter a rotina e cuidar da saúde física, precisamos também cuidar da nossa saúde emocional. E se surgir... Então, se você está aqui comigo agora, escreva aqui no chat de onde você é, de que cidade, que eu gostaria de saber. E se surgir perguntas, já vão escrevendo aqui no chat, tá? Que enquanto isso eu vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas que eu recebo nos atendimentos e também que eu recebi lá na caixinha dos stories que eu deixei aberta lá para vocês fazerem as perguntas para hoje eu responder, ok? Então sejam todos bem-vindos. Primeira pergunta: quando é o momento certo de procurar terapia? Então muitas pessoas pensam, né, acham que a terapia é só para momentos de crise, mas não necessariamente. Então o primeiro sinal é o cansaço emocional. E quando você percebe que está repetindo os mesmos padrões, ou carregando sentimentos, que já não consegue mais lidar sozinho, né? Você se sentir limitado, então já é o momento. Lindalva, seja bem-vinda. Então é o momento já de você buscar ajuda, buscar a terapia. E a segunda pergunta: terapia é só para quem tem depressão, ansiedade? Não. A terapia também é para quem quer se conhecer melhor, entender suas emoções e melhorar suas relações. Então é um espaço de crescimento e consciência. Inclusive aqui você começa a ter melhorar o seu autoconhecimento, se entender melhor, né? Porque muitas vezes certas sinais no físico que você já vai se perceber o que está acontecendo depois da terapia. Então você vai entender melhor as suas emoções. Tá? Então, não necessariamente, como eu já falei lá na primeira pergunta, não é só quando você está em crise. Não precisa esperar chegar a esse ponto. E a terceira pergunta: por que algumas pessoas sabem que precisa mudar, mas não conseguem mudar? Porque compreender é algo mental. Mas muitos comportamentos estão registrados no sistema emocional e no corpo. E é nesse nível que a terapia trabalha. Vocês já me ouviram falar aqui muitas vezes que o nosso sistema emocional, ele vai buscar algo que já é familiar, que já é conhecido. E por isso entra naquela repetição, a compulsão. Sair da zona de conforto dói, né? Na verdade, dói. Mas vai chegar um ponto que você vai descobrir que ficar na zona de conforto dói mais ainda. Então, é por isso que muitas vezes você fica ali, né? Sabe que precisa mudar, mas não tem aquela força para mudar. Porque o sistema emocional
busca algo que já é conhecido, já é familiar, ok? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Talvez você esteja assistindo essa live e percebendo que já tentou resolver muitas coisas sozinho. E mesmo assim, alguns padrões continuam voltando. E não tem a ver com a falta de força. Tem a ver com os processos emocionais que ainda precisam ser compreendidos e reorganizados, tá? É isso que está acontecendo. Reorganizar as emoções. E a quarta pergunta: quanto tempo dura um processo terapêutico? Então, não existe uma fórmula igual para todos. Cada pessoa chega com uma história, com experiências e com um ritmo próprio de transformação. O importante não é a pressa, é o processo. Então, geralmente, como é uma terapia breve, a maioria das pessoas até agora que eu atendi é em torno de 10 a 12 sessões, no máximo 15. Né? Não precisou mais que isso até o momento. Mas tudo depende da história de cada um, da forma de reprocessamento de cada um. Então, tem pessoas que conseguem reprocessar mais rápido, tem pessoas que é um pouco mais lento, e esse processo precisa ser respeitado, né? Para ser um reprocessamento bem feito, para você se libertar de todos os traumas e nunca mais se incomodar com isso, né? E você nunca mais ser limitado por causa desses traumas. Então, uma vez que você reprocessa, um reprocessamento bem feito, você está livre, liberto. E a quinta pergunta: terapia é só conversar sobre os problemas? Não, gente. Até o contrário aqui, né? Essa terapia, ela não é falada, não é hipnose e também não é regressão. Então, é uma conversa bem breve, geralmente, quando a pessoa sente necessidade de falar, mas geralmente é uma conversa breve. E o objetivo é não ficar preso ao problema. A terapia busca compreensão e reorganização emocional para que a pessoa possa viver de forma mais consciente, tá? Então, é algo assim, ela é bem breve, por isso, então não é falada, mas eu também respeito quando a pessoa sente a necessidade de falar algo, né? Ou às vezes algumas perguntas ali no meio para orientar melhor, tá bom? Mas a gente não fica preso ao problema, vai já direto para a solução e reprocessa todos os traumas, ok? Muitas pessoas que chegam até mim na terapia chegam exatamente com essas dúvidas, né? Ou com a sensação de que estão repetindo padrões há muito tempo. E quando começamos a trabalhar essas questões, elas percebem as mudanças reais. Paulo Roberto, meu esposo, seja bem-vindo. Elas percebem as mudanças muito reais na forma como se sentem e vivem. Então, é muito, muito, muito poderosa a terapia TRG. E a sexta pergunta: e se eu tiver medo de começar a terapia? Isso é muito comum. Todo novo gera medo, né? A gente sente medo. Porque começar terapia significa olhar para dentro de si. Você vai se conhecer a parte interna, né? Mas é justamente nesse espaço seguro que muitas pessoas começam a encontrar clareza. Então é aí que você começa a encontrar clareza. E a sétima pergunta: terapia realmente muda a vida de alguém? A terapia, ela não muda quem você é. Ela ajuda você a se libertar do que não é seu. Dores antigas, crenças, padrões aprendidos e emoções que ficaram presas no tempo e que te limitam de você viver o seu propósito hoje, tá? Então é isso que a terapia faz. Limpar todas as dores e traumas emocionais, desde lá de quando você estava ainda no ventre da sua mãe, tá? Pergunta 8. O que acontece na primeira sessão? A primeira sessão é um espaço de acolhimento
É um momento de compreender a história, né, a sua história e aquilo que a pessoa deseja transformar. O que você deseja melhorar? O que mais está te incomodando? Qual é as suas dores? E a partir daí vai desencadeando e trazendo todos. Mas tem uma dor principal sempre, né? Quando a pessoa chega, sempre tem uma dor principal. E ali eu faço o acolhimento das pessoas e começo trabalhando essa dor. E através dessa dor vai puxando as outras coisas e a pessoa vai começando a entender realmente como está a vida dela, como vai se organizando e como ela funciona, e sem julgamento, sabe? Então é esse momento para a pessoa se sentir à vontade, se sentir acolhida, e é isso que ocorre na primeira sessão. Aí você tem um tempinho ainda, já começa o reprocessamento, com certeza, né? A gente não perde tempo, mas o principal é a pessoa entender como vai funcionar o processo e ela ser bem acolhida e se sentir à vontade para fazer um reprocessamento bem feito, tá? E a 9ª pergunta: é possível fazer terapia mesmo quando a vida parece normal? Sim, aqui entra a minha situação. Às vezes está tudo aparentemente normal por fora, mas por dentro existe cansaço, vazio ou uma sensação de estar apenas sobrevivendo. E a terapia ajuda a reconectar a pessoa com a própria vida. Eu entrei mais de curiosidade, falei, olha, me parece tudo bem, está tudo certo, mas vou ver se tem algum pontinho, alguma coisa que eu preciso melhorar. E eu achei bastante coisas, muito além do que eu imaginava, coisas que eu não percebi, que parecia algo tão natural, mas eram crenças ali que me prendiam. Então, é possível sim fazer a terapia, mesmo quando a vida parece normal, tá? Foi exatamente esse o meu caso aqui. E a 10ª pergunta: qual é o maior benefício da terapia? Na minha experiência como terapeuta, o maior benefício é a consciência. Aqui que você vai ter também o autoconhecimento, vai se conhecer melhor. Eu já citei lá no início sobre isso. Então, quando você se entende melhor, você passa a escolher com mais liberdade e mais maturidade. Você começa a se posicionar. Você você aprende a dizer não para aquilo que não é seu, a se libertar das cargas que não são suas. Então, você se posiciona sem magoar ninguém e também sem culpa, que a maioria das vezes as pessoas não se posicionam por dó, por pena, por medo, né, da pessoa não gostar mais dela. Mais uma vez que você reprocessa tudo isso, a dor do abandono, da rejeição e tudo mais, acabam. Não tem mais por que provar para alguém que você precisa ser amado. A pessoa vai te amar pelo que você é. Aí você já vai estar entendendo tudo isso, de que você pode dizer não sim e continuar sendo uma pessoa querida, uma pessoa amada, né, e respeitado pelas outras. Legal? Respondido até aqui? Então, se tiver alguma pergunta, gente, aproveitem o espaço, tá? E façam as perguntas de vocês. Escrevam aí no chat que eu vou responder. E se alguma dessa resposta tocou você, se alguma pergunta fez sentido para o momento que você está vivendo, você pode me chamar no direct. Porque às vezes uma simples conversa já é o primeiro passo para organizar muita coisa dentro de nós. E lembrar disso é importante. Cuidar das emoções também é cuidar da vida. E como eu falei no início, assim como a gente vai no médico, faz os exames de rotina, cuida do físico, nós também precisamos cuidar da saúde emocional. Então, se você gostou, curta, compartilha com mais pessoas essa live, mais pessoas que têm dúvidas sobre terapia, que às vezes têm algum preconceito, às vezes têm medo da terapia. Não é um bicho de sete cabeças, é muito simples e rápido. Tá? Então curta, compartilha, que você vai estar me ajudando a transformar vidas. E também me segue aqui no Instagram, @ClaudetteManin, me siga também lá no YouTube, que eu estou sempre postando conteúdos sobre saúde, bem-estar,
qualidade de vida, terapia TRG. E amanhã vem uma pessoa convidada especial aqui comigo na live, tá? Então essa semana vai estar bem especial, tá bom? Então eu aguardo vocês amanhã. Não percam a live, porque vai vir mais uma pessoa transformada pela TRG. Tá bom? Até amanhã. Deus abençoe cada um de vocês e nos encontramos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.